Olá, estou aqui para mais uma aula de literatura. Vamos falar Cecília Meirelles, né? Para encerrar aí o segundo tempo modernista. Nós já gravamos Drummond, já gravamos Vinícius, Jorge Lima, Murilo Mendes e agora Cecília Meirelles. Vamos encerrar na poesia o segundo tempo, vamos entrar na prosa. Né? Eu vou compartilhar na tela de Cecília, né, para nós darmos aí o prosseguimento à nossa última poetisa aí do segundo tempo modernista. Muito bem. Eu vou falar um pouco da obra dela e um pouco do Romanceiro da Inconfidência, né, a obra lírica, né, e depois a obra épica, né, que é o Romanceiro da Inconfidência. Tá? Eu vou fazer uma apresentação em linhas gerais, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, do que a Cecília Meirelles representa. Depois eu vou fazer uma aula à parte do romanceiro, tá bom? Então vamos lá. Eu começo sempre com a apresentação dela mesma, né? Eu não tenho isso ao vivo, né? Mas eu tenho a fala dela escrita aí, então ela mesma vai se apresentar, falar da vida dela. E ela também gostava de ser chamada de poeta e não de poetisa. Então tem o poema Motivo, né? Quais são os motivos, né? Então, motivo. Então ela fala assim, o motivo de eu ser chamada de poeta é porque eu canto, porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta, né? Então, aí, por isso já tira. Bem, agora ela mesma vai se apresentar, ó, está entre aspas, tá certo? Nasci no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Aí está o tema da obra dela, né, lírica. Então, nós temos aí o livro Espectros, o livro Viagem, Solombra, né? Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção do sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Bem, aí foi dado, né, pela visão de morte e pela vivência, né, de morte. Bem, como foi a infância? Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi sempre a área da minha vida, a área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo, e as bonecas, o jogo do seu olhar. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses 2 tempos de vida unidos como os fios de um pano. Cecília Meirelles. Então, eu tenho as perdas e tenho como é que ela chegou aí aos livros. Aí eu falo um pouco da família, né? O pai era bancário, a mãe era dona de casa, né? E ela foi a sobrevivente aí de 4 filhos do casal, né? Eles tiveram 4 filhos, ela foi a única que sobreviveu. Então, perdeu irmãos, né? Perdeu pai, foi perdendo, né? E ela foi criada com a avó, a Jacinta. Foi a avó que a levou, né, para o mundo católico. Fez o curso primário na Escola Estácio de Sá, recebeu um prêmio de honoris causa, que era muito boa, né, uma das melhores alunas, e quem deu o prêmio foi um inspetor escolar. Olha o nome dele, Olavo Bilac, né, que vai ser o maior poeta parnasiano que a gente tem aí. Ela fez um curso com distinção e louvor, diplomou-se no curso normal, né, que era o curso que você fazia no passado aí para ser professora primária,
né? Em 1907, passou a exercer no magistério primário, né, no Distrito Federal. Casou, em 1919, vem publicar o seu primeiro livro, chamado Espectros, é um livro premiado, né? Depois vieram Nunca Mais, Poemas, os Poemas, Baladas para El Rei. Nesse meio tempo, casou-se, no ano de 1922, um pintor português chamado Fernando Corrêa Dias. E desse casamento vieram 3 filhas, 3 Marias, né? Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. Essa última, né, ela já está idosa, né, mas ela ainda ela atuou muito tempo como atriz da Globo. Seu primeiro marido morreu em 1975, ele se suicidou, né? E até em 1978 passou a lecionar literatura, luso-técnica e crítica literária na universidade, né? Hoje a UFRJ, né? A Universidade do Distrito Federal, né? Que era na Guanabara, né? Hoje é a Federal do Rio. Em 1940, casou-se novamente com o professor engenheiro agrônomo Heitor Veda Silveira Grilo. Esse casamento não teve filho, já tinha 3 filhos. Por coincidência, né, o primeiro prêmio que ela recebeu da Academia Brasileira de Letras, pelo livro Viagem, o prêmio Olavo Bilac. Olha lá, quem incentivou, né, depois virou um prêmio, né? Foi o primeiro reconhecimento da poesia de qualidade que ela tem, né? É uma poesia, não é social, sabe? Ela não faz denúncia social, ela trabalha com a linha simbolista, ela foge um pouco desse momento aí da poesia social, né? E aí as pessoas até falam, é poeta das estrelas, do infinito, do oceano, né? Do eterno, do efêmero, né? Das grandes imagens. Poetinha, ela não gosta muito, né? Mas é assim que ela é chamada. Ela é mística, né? Porque ela não fica fazendo crítica, ela fala apenas, né, do que ela está sentindo, da solidão, das perdas, né, do que é efêmero na vida, né? E ela ocupa um lugar de destaque na segunda geração, porque ela faz parte do grupo espiritualista e ela escreve na revista Festa, né, que é uma revista modernista. Em 1951, ela se aposenta como diretora de escola, e aí vai começar uma série de viagens com o marido. Gente, visita muitos países, muitos mesmo, né? E aí ela vai fazer conferências sobre a literatura brasileira. Recebeu várias honrarias de honoris causa da Universidade do Chile, da Índia, e só não teve mais porque ela morreu, né? Bem, então nessa primeira parte aí, nós temos a poesia neossimbolista e mística. Depois, em 1953, ela vai surpreender todo mundo. Ela vai escrever o Romanceiro da Inconfidência, né, que entrou para a lista do vestibular da FUVEST neste ano. Tá? É uma coletânea de 85 poemas. Só que assim, ó, quando ela vai começar a escrever o romanceiro, tem a apresentação, tem o cenário, né? Em cada parte, são 5 partes o livro, em cada parte tem a apresentação, o cenário. Então, há mais 10 poemas que não estão numerados como romance. Romance 1, romance 50, romance 60, 70, 85, né? Ela dá o nome do romance e tal, e aí tem de quem se trata. Tá? Então, o livro é de 85 poemas, mas mais 10 poemas que não são chamados de romance. O que é romance? Vem lá da Idade Média, né, na Península Ibérica, basicamente na Espanha, é poesia. E romanceiro é um conjunto de poemas, né? Aí eu coloquei aí, ó, publicado em 53, conta a história de Minas, desde o período de colonização até a Inconfidência, tá? Então, ela não fica só na história. Então, é assim, ó, a história da Inconfidência foi contada por muita gente. E a Cecília Meirelles, ela quis fazer esse trabalho,
né? Ela quis recontar a história da Inconfidência literariamente falando. Então, a literatura ela vai acrescentar a ficção. Então, eu vou ter a realidade e a ficção, que é a proposta já do terceiro tempo modernista. Então, nesse livro, ela surpreende. Então, ela vai mostrar, por exemplo, a escravidão, como que os negros eram tratados na época da exploração do ouro. Ela vai denunciar, é uma denúncia isso, né? Ela vai mostrar os que se deram bem, né? Ela vai contar da conjuração, quem que se deu mal. Então, ela vai falar do Tiradentes, ela vai falar do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga, do Silva Alvarenga, da Eleodora, que é a esposa dele, da Marília, que é a Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Né? Então, ela vai abrir poemas ou vários poemas, né, para mostrar que a história da Inconfidência é um fato muito importante, né, que ele tem uma representatividade grande, por quê? Porque depois da Inconfidência, da Constituição Mineira, não deu mais para segurar que o Brasil era um país independente, né? Foi em 22. A Inconfidência, não me engano, é 1789, né? Ao final do século XVIII. E aí vem, né, a parte aí, né, da independência do Brasil em 1822, na verdade, foi só o fechamento, né? Porque não tinha mais como segurar, tá? E aí ela vai até Minas fazer pesquisa, né? Então ela pesquisa, ela lê a história e ela vai contar, né, sobre a visão dela. Então, aí colocamos aí, ó, 85 romances, mais 4 cenários e outros de prólogo e êxodo. Cecília evoca primeiro a escravidão dos africanos, que é a colonização de Minas Gerais, né, por causa do ciclo do ouro. Então, é Vila Rica, que hoje é chamado Ouro Preto. Ela fala de Diamantina, também, que foi onde encontraram, no século XX, aí, a maior mina de diamantes. Hoje perde para Angola. Hoje a maior mina de diamantes está em Angola. Né? E aí ela vai falar das pessoas, né, que eram importantes, que eram lendas, que eram famosas, né? E algumas histórias que o povo conta. Ela vai incluir tudo. Então, por exemplo, tem a história, né, de uma moça que ela arranjou um namorado pobre, e o pai era um homem que explorava o lugar para tirar o ouro da terra, né, ou do rio. Então, ele estava muito bem de vida. Quando ele descobriu que a filha estava namorando aquele pobre coitado, ele matou a própria filha com um punhal de ouro. Então, o povo conta essas histórias, né? Conta a história de Diamantina, conta a história de Vila Rica, e vai falando, né? Até chegar a Tiradentes, né? Na época que eles começavam a investir, né? Contra a metrópole, porque a metrópole cobrava muitos impostos, né? O povo não dava conta de pagar os impostos. Eles queriam a independência para não ficar tirando a riqueza do país, né? Aí, vamos lá, ele evoca a escravidão dos africanos na região central do Planalto, em exploração do ouro, dos diamantes do século XVIII. Aí tem as minas, ela fala que algumas minas desabam, eles ficam soterrados, ficam enterrados ali, né? O patrão obriga, né, eles a se enfiarem onde nem cabe, né, em lugares assim que eles têm que ficar encurvado, né? Então morrem de fome, morrem de febre, né? Não tem pingo de dó, né? E aí, no centro da coletânea, ela vai colocar o destino dos heróis, ela vai falar da Inconfidência, aí ela fala do Tiradentes, depois ela fala do Gonzaga, depois, antes de falar do Tiradentes, ela fala do Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel e Tomás são Árcades, né? Não poetas Árcades. E esse Silva Alvarenga, que vai aparecer aí depois, também é poeta Árcade. Né? Então, o Cláudio Manuel da Costa escreveu o primeiro livro Árcade, obras poéticas, né? E depois escreveu um livro de poema épico chamado Vila Rica, né?
Ele vai contar aí sobre as capitanias hereditárias, né? A exploração de Minas e do Brasil, né? Depois vem o Tomás Antônio Gonzaga, que é a Árcade também, ele escreveu Marília de Dirceu, depois foi publicado posteriormente, que é o Cartas Chilenas, né? E aí ela fala, olha, evoca primeiro a escravidão, depois vai falar, logo o centro da coletânea é dedicado ao destino dos heróis, a chamada Inconfidência Mineira, e aí vem heróis, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga e sua noiva Marília de Dirceu, né, que é Maria Joaquina Doroteia de Seixas, bem como as outras figuras históricas, né, que estão ali empenhadas, né, nos acontecimentos, né? Então, ela conta a história de eu não vou me lembrar o nome dele agora, de um negro, que ele escondia farelo de ouro nos dentes, né? E dentro das unhas. Ele foi juntando até conseguir comprar a sua alforria. E ninguém nunca descobriu. E depois ele continuou fazendo isso e libertou muitos negros, comprou muitas cartas de alforria para libertar os negros, né? E todos ficaram ali dentro de vai ser um quilombo, né? Que eles vão trabalhar para ele, né? Bem, que época foi isso? Foi no reinado de Dona Maria. Ela não estava louca ainda, ela vai ficar louca depois, né? A rainha de Portugal, ou seja, a mãe de Dom João. Mais lírica do que narrativa, né? A obra assume o lado dos derrotados, dos transformados, né? Então, aí está, né, o livro Romanceiro da Inconfidência, em linhas gerais, né? E agora precisaria fazer um trabalho, né, com os poemas do livro, a gente vai fazer isso depois, tá? Bem, ela morreu feliz? Então, ela morreu de câncer também, né? E solidão. Né? O último livro dela chamou-se Solombra, para você ter uma ideia, né? De solidão mesmo. Né? Tem um poema lá que ela escreveu na madrugada que ela morreu, né? Antes, ela morreu no dia, na madrugada. Então, ó, recebeu um prêmio de tradução, teatro concedido pela São Paulista de Críticos de Arte, em 1962, ganhou o prêmio Jabuti, né, que é até hoje, né, é uma ligação com Portugal, as duas academias, né, Poemas de Israel, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, e no ano de sua morte recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Solombra, né, e póstumamente vai receber o prêmio Machado de Assis, né, pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral, né, do que é a poetisa, né, porque ela está no vestibular. Aí depois a gente coloca o romanceiro. Características: poesia de vertente espiritualista ou intimista, neossimbolista, processo imagético, as sombras, o indefinido, a ausência e o nada, o efêmero e o eterno, que é a transitoriedade, as cores, as sinestesias, né, que são sentidos, e a musicalidade, a aliança entre poesia e música, muitos poemas de Cecília se tornaram música, né? E ainda três constantes, muito presentes na obra dela, que o pessoal até quase que deboche, né? Fala que é a poetinha do oceano, do espaço e da solidão, e vamos pôr o etéreo, né? E aí tem umas curiosidades, né, de poemas que viraram músicas, né? Quem que musicou? Então, tem a obra traduzida para o francês, italiano, inglês, alemão, húngaro, hindi e urdu. E aí vem o Boquino, o Cosme, Letícia Figueiredo, Freitas, né? Ou Freitas, o Camargo Guarnieri, o Francisco Mignoni, Lamartine Babo, Bochará, Norma Fraser, e Ernest Wiedemann e Fagner. Fagner que gravou o Motivo, esse poema que eu abri no início da aula, né? E aí, eu passei em linhas gerais, né, para vocês não ficarem sem nada aí da Cecília Meirelles, né? Depois a gente vai ter aula do ciclo crítico literário, e aí vamos falar sobre o romanceiro da Inconfidência. Até, obrigada, e até a próxima aulinha gravada. Até lá.
Descompartilhar, descompartilhei, vou encerrar.